Pérez foi visitar a tia, colocando seu plano de paquera em ação. Ela ficou surpreendida por vê-lo em sua casa do nada, mas ok, né? Pérez usou a tática quase infalível de aparecer com a comida favorita da pessoa. Dificilmente isso dá errado, a não ser que a pessoa esteja de dieta. Tia ficou um pouco chateada porque ele sempre, quando a visitava, levava doces, bolo. Parecia que ela era uma viciada em só comer isso, apesar dela ser mesmo, então ela aceitou a oferta. Afinal, ela gostava de doces, então pra que negar? Como o bolo levado por ele era muito grande, o que sabemos que era algo esperto da parte dele, já que sabia que ela não comeria tudo aquilo sozinha, acabou obrigando a convidá-lo para comerem juntos. Estão notando a tática aqui? Espero que sim. Porém, ele perguntou se realmente ele poderia participar, porque ele apareceu lá sem aviso prévio, né? Ela se lembrou do que ela tinha dito para ele na última vez, que avisasse com antecedência, porque ela estaria muito ocupada. Mas, né, ele deu sorte que dessa vez ela estava de boa. No quarto, ele reparou que havia chás e alguns lanches, mostrando que ela tinha recebido visita antes dele. E que logo sabia quem foi. Ela contou que a Vinox passou por lá e ainda explanou que o menino estava afim de sua prima Lohane. Tia se deliciava com o bolo do caramel Avenue, onde Pérez sempre comprava, o que me faz rir, né? Porque ele banca os desejos dela por comer doces, comprando no restaurante que é dela. Diferente a sempre ganhando em dobro nessa vida, né? Ela terminou se sujando um pouquinho no canto da boca. E o que é que o moço fez? Limpou com a mão e lambeu o dedo sujo depois. Eu realmente não acho isso sexy, mas sim muito nojento. Mas tem quem goste, né? E estava impactada com o descaramento dessa criatura que não perdia a oportunidade para seduzi-la. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pauá. Como vocês devem ter percebido, estou testando algumas ideias e formatos para ver se o YouTube para de me flopar. Ao mesmo tempo, a avatar da humana da guia aqui luta na vida real para manter esse canal ativo, apesar dos pesares. Se vocês apoiam o nosso portal e querem que ele continue atualizando e trazendo mais obras para a gente viajar, deixa aqui seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, e é muito importante, gente, que ative as notificações para receber as atualizações que a gente tem no portal, porque o YouTube não tá fazendo o dever de casa direito, tá? Então vamos lá, porque o portal abrirá, hein? Galahad estava muito animado e feliz com os relatórios recebidos de Cleveland. O porto imaginado por ele logo seria inaugurado e ele agradeceu ao nosso querido professor pela ajuda e apoio. Porém, Cleveland, não sabendo receber bem elogios, disse que não era nada demais, afinal, ele também obteria lucros com o porto aberto em Chazai. O território ganho por Galahad. E vamos uma nota aqui. Eu sei que esse nome é francês, mas eu vou ficar chamando Chazai porque, minha filha. Mesmo assim, nosso papai bonito disse que o investimento de Cleveland com sua corporação foi essencial para as coisas darem certo e que a vida das pessoas que moravam em seu território seria muito melhor graças a ele. Coitado, ele nem sabe que apesar de Cleveland ser o cabeça junto com ele nessa ideia, o investimento mesmo estava vindo do bolso da filha dele, né? Abafa. Nosso querido eterno professor ficou como com esse elogio? Todo tímido, né? Se casem logo. Já Pérez, de volta à sua rotina, queria era saber sobre os novos investimentos da corporação Telet, porque estava cismado com Cleveland. Ignito ainda investigava sobre ele, mesmo sem obter mais informações. E eu tenho uma informação aqui sobre Ignito, tá, gente? Ele é irmão de Avinox, por isso que eles são tão parecidos. Voltando. Pérez estava curioso com a sorte de Cleveland para investimentos, pois qualquer coisa que ele decidisse entrar dava certo. E Ignito, que era tão bom investigador, sabia que Cleveland estava ajudando Galahad lá em Chazai com a abertura de um porto. E sabia também que esse porto iria aumentar muito os lucros da corporação ao fazer negócios por ali. Teria uma abertura para a região leste e seria certeiro mirar lá porque era um mercado que estava carente de produtos. Não sendo nem um pouco bobo, Pérez começou a analisar tudo que ele estava escutando ali e juntando quebra-cabeça. A Vinox, a casa de tia, Lerte, corporação Pellet. Sacou? Aos poucos a ficha dele estava caindo que no meio de tudo que a corporação Telet faz, tem uma certa pessoa envolvida. Já lá na casa dos Angenas, nosso Dewey foi proibido de entrar no seu próprio escritório na sua mansão dos Angenas na capital, mesmo ele sendo patriarca. E ele berrava e mandava que os soldados ao redor removessem os guardas que estavam na frente da porta e pedindo dele entrar, mas ninguém obedecia. Logo o motivo apareceu. Era a Imperatriz mostrando quem era a verdadeira líder da família. Ela estava furiosa com o irmão
pois ele não escutou as ordens dela de dar o calote na construtora Lombardi e não pagar as parcelas que eles deviam pelos serviços no Oeste. E ele, sendo alguém diferente da irmã, acredito que Dewey tem até chances de reabilitação moral, mais do que a Imperatriz. Acho que o bichão só nasceu na família errada. Resolveu pagar o que ele devia, até porque estava sendo cobrado pelos Lombardis. A Imperatriz achava um absurdo que ele temesse mais os Lombardis que a ela, e até mandou que um dos guardas segurasse ele com força só para mostrar o perigo que ele corria sendo seu irmão. O irmão tentou lembrar a ela a dívida que ela mesma obrigou que ele fizesse com o Xuxal, que era enorme e estava crescendo ainda mais. Só que a Imperatriz não parecia estar nem um pouco preocupada. Ela disse que aquilo não precisava ser uma preocupação, porque a construção das casas lá de veraneio no Oeste já estavam quase prontas, então haveria um retorno financeiro. Ela estava bem confiante nisso. Além de dizer que só daquela vez ela perdoaria ele por desobedecer suas ordens. Porém, ele não gostou nada daquela atitude da irmã mais velha, nem de como estava conduzindo as coisas, e teve a brilhante ideia de jogar na cara da Imperatriz que o filho dela estava sendo mal falado pelos nobres. Diferente do irmão, que tem mostrado serviço como príncipe, a Stanna só estava caçando mulher. E Dewey ainda disse que o sobrinho deveria, em vez de ficar procurando mulher para ficar se entrosando, procurar estudar mais. Mas o bichinho nem terminou de concluir o pensamento e levou com uma bofetada bem no meio da cara da irmã. A Imperatriz achou aquele conselho uma ofensa e ainda mandou que ele não se metesse na criação do filho dela, pois o filho jamais perderia o posto de príncipe herdeiro porque Pérez não nasceu 100% nobre. Então, segundo ela, ele não teria a menor chance de subir ao trono. Já a Stanna não precisava fazer absolutamente nada, só curtir a vida, porque o trono dele estava garantido. E ainda passou na cara do irmão que ele estava vivendo da mesma maneira que ele viveu a vida toda, curtindo enquanto outros trabalhavam. Então, quem era ele pra falar alguma coisa? Ela cuidava de tudo no lugar do filho. E a queda dessa aí vai ser grande, viu? Vai confiando nesse seu filho. Lorraine foi à noite conversar com tia. Ela queria agradecer por ter levado a Vinox até o jardim, pois os dois não poderiam nenhum se ver muito. E tia zombou um pouquinho da prima, né? Perguntando se ela gostava tanto assim de Avinox. E para a surpresa dela, Lorraine não negou. Ficou toda vermelha, admitindo que com ele tudo era diferente. Por ser muito tímida, ela não se adaptava bem às pessoas, mas perto dele, ela relaxava tanto que vivia sorrindo. Além disso, ele a tratava muito melhor que a família, sempre se preocupando com o bem-estar dela, sua felicidade. O que é triste, né? Quando um estranho trata você melhor do que sua família, pô, alguma coisa tá muito mal. Tia pediu que a prima parasse de se preocupar com os outros e levasse em consideração apenas o que ela estava pensando, o que ela sentia. E depois perguntou como estava lá aquela proposta de casamento que estavam tentando enfiá-la. Para a sorte, ou não, de Lorraine, ainda não haviam decidido entre os candidatos. A situação de Viese era o que colocava tudo em jogo, já que ele só fazia besteira na vida, ficava sem recursos e depois tentava vender a filha para algum marido rico, né? Lorraine se sentia mal por ela gostar de Avinox, mesmo estando quase noiva de um desconhecido. Mas tia reforçou o pedido para que ela pensasse nela mesma e nem nesse suposto casamento. Afinal, ainda não estava decidido nada. Para que se preocupar com algo que ainda não aconteceu? É uma pena que isso não funciona comigo, tia. Eu sou tão ansiosa, tô sempre pensando no que ainda não aconteceu. Galahad não estava muito animado quando recebeu uma visita surpresa. Era Shantou Xuxal. O homem, com toda a cara de pau, não se desculpou por aparecer sem avisar em sua loja. Pelo contrário, demonstrou estar chateado por Galahad não ter visitado ele após ele assumir o cargo de patriarca do Xuxal. Não demorou muito para Shantou revelar o motivo da sua visita lá. Ele queria conversar sobre o porto de Shazile. Shantou queria saber por que Galahad não contou a ele sobre essas suas intenções. Afinal, para chegar a Shazile, as mercadorias transportadas por embarcações precisariam passar pelas terras de Xuxal. E Galahad logo entendeu o que ele estava querendo falar ali. Shantou estava atrás de algum tipo de pedágio, algum tipo de benefício, pois sabia da importância de sua autorização para os navios mercantes chegar a Shazile. Se esse consentimento, o porto não teria sucesso, porque era necessário passar pelas terras dele.
Não tinha outra alternativa. Ele achou que Galahad agiria como Viese frente à avó dele, a senhora Xuxal, com medo, tremendo, gaguejando. Mas nosso papai lindo foi bem corajoso e pediu que Xanton falasse logo o que ele queria, já que ele era um homem ocupado. Xanton então foi direto, sabendo que era o dia do aniversário de Huluk, imaginou que esse fosse o motivo da pressa de Galahad e revelou seu pedido de estar ali. Prioridade para que os navios dele atracassem no porto de Shazad. Todo mundo estava interessado em começar negócios no leste, pois sabiam que lá carecia de varejo. Xanton queria investir também e vender suas mercadorias na região leste, planejando criar seus próprios navios para isso. Galahad até comentou que sabia que ele provavelmente queria vender os grãos produzidos lá no sul para o leste. Xanton confirmou, pois ele não estava lucrando nada, porque no território dos Lombardios, porque você sabe, né, que eles vivem na cidade, no estado de Lombardia. Então lá eles eram obrigados a vender mais baratos. E Xanton queria vender para outras cidades fora da Lombardia para poder ganhar um pouco mais, né? Vender mais caro, porque eu não acho que ele tá errado não. Só que Galahad percebeu que isso não era apenas questão de ele querer ajudar a sua região, mas também sentiu que tinha uma influência dos Andinas por trás. Xanton não negou que ele tinha negócios com essa outra família também. Xanton, ele era um ex-oficial da cavalaria, na verdade um ex-capitão. Então ele tinha todo aquele porte intimidador, militar, ao falar com todo mundo e se comportar. Mas seu olhar de cachorro bravo não intimidou nosso Dad. Galahad concordou com o pedido dele, mas disse que eles pagariam uma taxa de atracação no porto. Achou que seria de graça, né? Contudo, por serem vizinhos, Galahad cobraria um valor camarada. Surpreendido, Xanton selou o acordo concordando com os termos. Assim que Xanton saiu, Galahad respirou fundo, porque ele usou toda a sua valentia naquela conversa. Ele não recriminava a visão de Xanton pelo pedido, pois entendia que ele estava buscando melhorias para sua terra, que era lá Xuxal, assim como ele estava buscando para Shazad. E o aniversário de Huluk foi feito um banquete luxuoso, mas como uma boa festa não pode faltar barraco, né? O aniversário de Huluk foi marcado por nosso vovô carrancudo, preocupado com a sucessão dele. Ele queria que Shananet assumisse seu lugar, mas essa pulou fora. Assim sobrou para ele apenas Viese e Galahad. Viese estava envolvido em um projeto com Andinas e em breve ele saberia o resultado se esse projeto deu certo ou não. Porém, Galahad ele estava muito mais interessado para colocá-lo no seu lugar. Virente se aproximou do avô, parabenizando por mais um ano de vida e desejando muitos outros, mas com banquetes mais saudáveis, né, pro nosso velhinho durar mais. Mesmo sabendo que ele não gostava muito de ganhar presentes, ela ofereceu para ele um convite, dizendo que era um presente especial. Dentro de alguns dias, aconteceria um evento da Corporação Pellet à beira de um rio, apenas para convidados selecionados. Como Virente havia participado desse projeto, ela queria muito que o avô comparecesse. Huluk ficou surpresa ao saber que ela estava envolvida nesses negócios com Pellet e perguntou com que ela ajudou. Nossa patroa, no entanto, fingiu que deu apenas dica de decoração, escolher a cor do convite. E eu fico pensando, nossa, se tia não tivesse interessada em ser só CEO da família, ela seria uma ótima atriz, né? Porém, Viese, já mamado de tanto beber, começou a dar um show, dizendo que deveria ser tratado muito melhor, já que ele era a segunda estrela da noite, veja só, trazendo dinheiro para a família com seu negócio com a Genesis. Tia, é claro, não gostou nem um pouco daquele papo, porque estava parecendo que ele estava querendo insinuar que os Angenas estavam sustentando os Lombardios, quando na verdade eles estavam devendo. Ela lembrou ao tio que os Angenas não pagaram nem metade do que eles deviam. Viese, previsivelmente, não gostou de ser confrontado com a verdade e começou a ofender a sobrinha, chamando-a de arrogante, veja só, tia arrogante, não ele, dizendo que ela não deveria se meter em assuntos que não entendia. E ele começou a afirmar que os negócios com Andinas dariam muito certo e que quando isso acontecesse, ele usaria os Lombardios novamente em novos projetos com eles. É risível, já que a Imperatriz nem sequer queria pagá-lo pelos serviços prestados, né? Bateu até no irmão por conta disso. E esse maluco tá sonhando em uma nova aliança, para receber calote de novo. Segundo o Viese, a família existia para isso, para ajudar e apoiar-se. Só que a nossa patroa não deixou barato e perguntou quando foi que os Andinas haviam se tornado uma família vassala dos Lombardies. Afinal, os Lombardies eles só patrocinavam famílias que trabalhavam para eles, o que não era o caso dos Andinas. Viese ficou furioso e retrucou que os Andinas não eram vassalos, mas parte da família. Veja só, os Andinas é inimigo mortal dos Lombardies e o cara tem a coragem de dizer que eles fazem parte da família. E ainda
disse que eles faziam parte da família porque ele havia se casado com uma Janus. Contudo, o mesmo disse, tentando atacar a tia, que por ela ser mulher, quando se casasse, herdaria o sobrenome do marido, deixando de ser uma Lombardi. Por isso, ela não entendia o significado de família ajudar a família. Ela não tinha apego aos Lombardis, já que quando se casasse, deixaria de ser uma. Só que não faz nem sentido porque ele acabou de dizer que os Angenas fazia parte dos Lombardis porque a esposa dele era uma Angiana. Mas se a esposa casou com ele, ela deixou de ser uma Angiana e virou Lombardi. Então ela não deveria se dedicar aos Lombardis e não aos Angianas? Hipócrita, né? Tia ficou furiosa com essa história e com aquele olhar igual o do avô quando quer destruir alguém, foi até o tio. Ele ficou até com medo de ser atacado por ela. Contudo, ela recuperou a compostura, colocou o convite sobre a mesa e o convidou a comparecer para não ficar por fora dos assuntos que começariam a circular nas rodas sociais. Seu olhar era uma clara ameaça para ele e Viesse percebeu isso. Já Pérez, enquanto isso, queria era confirmar suas suspeitas sobre quem estava por trás de Clérivan. Ele teve uma ideia genial. Mandou que o Ignito investigasse quem comprou o prédio onde a primeira sede da Corporação Pellet foi construída. Ignito ficou encantado com essa ideia e um pouco até frustrado por ele não ter pensado nisso antes, já que era muito estranho alguém como Clérivan, que trabalhou como funcionário dos Lombardis durante anos, tivesse capital suficiente para adquirir logo de cara um grande prédio sem nenhuma ajuda. E nosso lourinho partiu para o local onde estava morando o antigo proprietário, confiante que dessa vez ele descobriria o segredo de Clérivan. A festa para apresentar o novo investimento da Corporação Pellet começou e Clérivan, além de lindo e superando cada vez mais na sua beleza, estava confiante de que as coisas dariam certo, mesmo que nem todos que receberam o convite não participassem. O que eu acho meio difícil, né? Porque se Hulak está lá, é sinal que todo mundo estaria. Hulak foi para lá junto com o pai de Clérivan, o Dillard, e parabenizou nosso professor pelo evento. Está um luxo. Clérivan agradeceu, porém informou que a decoração havia sido feita por Firentia. E o avô pensou que aquela foi a grande ajuda que a neta deu à Corporação Pellet, ajudar na decoração. E eu não sei como tia consegue fingir tanto que ela é bobinha, quando ela é bastante esperta. Se eu tivesse metade da inteligência dela, eu sempre que tivesse oportunidade iria me gabar. Talvez por isso Deus não tenha me feito muito inteligente, senão eu não seria humilde, né? O pai de Clérivan também elogiou o bom gosto diferente para a decoração e Hulk ficou zombando o fato do patriarca dos Dillard estar tão interessado na neta dele. Dillard só comentou que ela era uma pessoa notável e recordava muito o avô quando era mais jovem. O que fez o nosso vovô ficar em êxtase, né? Ele ama ser comparado à neta. Avinox e Galahad estavam também nos bastidores desse projeto e foram avisar Clérivan que tudo estava pronto. E logo, nosso professor iniciou o evento subindo um pequeno palanque e agradecendo a todos os presentes. Ele informou a galera que o evento principal estaria para começar. E as pessoas ficaram curiosas, porque elas achavam que o evento já tinha começado. Tia estava ali assistindo quietinha, toda inocente, satisfeita que o banquete estava prestes a virar uma baita notícia no círculo social. E vemos que logo atrás de Clérivan, um navio estava se aproximando. O que será que vem aí? Saberemos na nossa próxima viagem, pois nosso portal Quarmoto Diferença termina por aqui. E eu vou avisando que provavelmente na nossa próxima viagem será a última, pois estamos chegando nas atualizações. Eu acho que os capítulos que faltam dá uma viagem, então a gente vai ficar aqui nem está com Estia e Kael, na espera de mais portais para lá. Ai, eu não sei nem como eu vou viver sem minha sexta, sem Firentia. Mas deixa aí nos comentários outras histórias que vocês querem viajar e ver aqui no canal. Nós ficamos por aqui, não esqueçam do like e bye bye!